Então eu acho que o que me consola na nossa fé, porque as pessoas podem me questionar, mas questionar a forma que eu creio, as pessoas não podem, porque isso as pessoas não têm conhecimento. Eu creio muito em Deus, eu amo muito a palavra do Senhor, e se tem uma coisa que ela me traz é conforto, tá? E aí graças a Deus de que o meu julgamento será feito pelo meu Redentor. E eu acho que isso é muito legal. O meu julgamento vai ser feito por aquele que pagou o preço pela minha salvação. Então, deixa eu acabo de concluir. Não, e aí, aqui eu já concluí. Então, a minha segurança está nisso. Então, eu creio... Por que eu creio que o arrebatamento acontece antes? Sim. O anticristo se manifesta depois do arrebatamento. Sim. E a igreja não passa pela grande tribulação. A minha tese são muitas coisas, mas uma que eu creio é o seguinte: a igreja é o corpo de Cristo. Certo? A igreja não é o corpo de Cristo. Sim. Então, é possível o corpo de Cristo ser ferido 2 vezes? Não tem como. Então... Já aconteceu. Já aconteceu. A verdade é que eu sou bem mais prático. A igreja hoje não aguenta nada. Se a igreja hoje não aguenta nada, mas aí que a igreja, a igreja é comparada não a um bode, não a um urso, não a um leão. É comparada a uma ovelha. Então, não aguenta. Então, mas ela não é para nós. Ela não foi feita para isso. Sim. Paulo vai falar que a igreja não foi feita para isso. A igreja, ela foi, por isso que era mistério. A igreja ela foi feita para ser o alvo do amor dele. Aí o professor falou assim: sim. Então quer dizer que se eu não fizer boas obras, de qualquer maneira eu vou estar salvo. Aí o professor falou assim: bom, se você é salvo, sim. Então não quer saber de galardão, não. Aí desfaz o que nós falamos. A gente entende, nossa mente hoje entende. Mas o que eu sempre digo também, pastor, porque só para deixar aqui, né? Porque quando a gente fala, quando a gente fala que vai olhar lá e vai... Talvez esse tipo de sentimento a gente avalie agora e a gente fala, ele não vai existir lá, né? Essa inveja, vamos colocar assim. Não, isso aí mas é bom para que bom para que a gente saiba. Não, porque tem gente que aí tem aquela coisa também. Não, a gente fala uma coisa, a pessoa entende e lembra aquela coisa quando chegar lá no céu, que isso aí é muita a pergunta que faz. Quando chegar lá no céu, eu vou conhecer a minha esposa. Quando chegar lá no céu, eu vou conhecer o meu pai, a minha mãe, eu vou... Gente, o que o céu tem reservado para nós? O quanto você ama sua esposa? Muito. O quanto você ama seu pai? Muito. O quanto você ama sua mãe? Muito. Qual a comunhão que vocês têm com ele? Por que você ama seu pai? Porque é meu pai. Por que você ama sua esposa? Porque é minha esposa. Por que você ama sua mãe? Porque é minha mãe. Então, essa ligação que vocês têm, existe um Espírito Santo no céu que vai promover isso entre todos nós. Então não vai fazer diferença quem é meu pai e quem é minha mãe, porque lá nós vamos ser todos irmãos em Cristo e nós vamos estar unidos em Cristo. Então eu tento explicar isso para as pessoas, sabe? Houve empatia pela história contada, pela história vivida, e a gente manteve contato. Né? Eu lembro que eu recebi uma mensagem do Senhor uma vez, liberando bênção sobre a minha vida. Aí eu ainda falo, meu pastor, o Senhor só meio que deixou uma oração para mim ali. Sabe, o Paulo Thiago faz muito isso comigo, manda coisa, eu tô com saudade de tudo, da glória de Deus na terra, aquela coisa toda, aquele jeito dele. Eu acho isso legal. Mas qual é o meu vínculo com o Paulo Thiago aqui? É por isso. Sabe, esses dias eu tava conversando com ele isso. A gente tem amizade por isso, condicionais. A gente tem relações na terra condicionadas. Por que eu amo minha mãe? Porque é minha mãe. Essa é a verdade. Porque tem coisa que a mãe faz com a gente, que se outra pessoa fizer, a gente arranca a orelha da pessoa. E por que eu amo meu filho? Porque é meu filho. Tem coisas que outras pessoas fazem e eu não quero ter relação mais com o filho. A mãe, quando vê o filho sendo preso, ela continua sendo mãe dele. Sendo que talvez ele está preso porque ele tirou a vida de um filho de uma outra mãe. Mas ela não deixa de ser mãe. Então é condicional. As relações nesse mundo, elas são condicionais. Por isso que eu não posso pensar que eu vou conhecer alguém com a mesma ideia que eu aqui na Terra, porque as relações lá elas não vão ser condicionadas. Porque lá eu posso dar de cara com o assassino do meu filho, vamos falar assim, né? Eu posso dar de cara com ele, porque ele pode se converter. Mas com certeza eu vou lembrar que ele é assassino do meu filho. Lá. Entendeu? Sim. E, né? Eu vou lembrar. Não tem como. Não tem como. Mas é assunto pro outro. Né? Deixa para outro. Existe ressurreição e existe anjos. Entendeu? Mas Jesus não está falando que os anjos não têm sexo. Está falando que existem anjos. Essa é a ideia de Jesus. Ele não está afirmando que anjos não tem. Não é a resposta dele. Não é a resposta dele. A resposta dele é assim, vocês estão crendo errado.
Os judeus estão criando certo. Existe ressurreição e existem morte. Entendeu? Dá um podcast. Então, um dia ele vai falar sobre isso, porque... Vai, pastor. Vai. Porque, já passou um podcast sobre a doutrina dos saduceus? Não, dos saduceus não, digo sobre a nossa realidade pós-arrebatamento. Não, sim, entendi. Não, é assunto para se estender aqui, né? Com certeza. Deixar pro próximo. Só que, biblicamente, é bem mais o que a gente acha do que o que está escrito, que eu não sei se tem clareza. Tem muito, pastor. O senhor já enxergou clareza? Eu não enxergo essa clareza. Paulo na fala que ele falou dessas coisas para que houvesse consolo pra gente. Senão a gente seria como os perdidos, que não tem consolo. Eu tenho consolo em saber que eu vou saber quem o senhor é lá. Mas vai. E isso sim. Agora, a minha relação com o senhor aqui é que eu tenho dificuldade. Então, e tem uma outra pegadinha aqui, igual eu falo de anjos. Porque o Apocalipse, já que é o último texto aqui mencionado, o Gênesis 2 menciona uma nova terra, uma terra criada. Sim. Nova, porque é terra criada, tem pecado, e um descanso. Apocalipse finaliza a mesma coisa. Apocalipse não finaliza falando que nós vamos morar no céu. Sim. Isso é importante. Por isso assim, e vi uma nova terra. É importante. Vai dar pra... Gera sede, eu não gero sede. Posso tomar água a hora que eu quero. Mas eu não falo assim, corpo, tenha sede. Eu não tenho esse poder. Sim. Tenha fome, tenha sono. Não tem. Então é um corpo que, como Pedro diz, nós estamos presos nesse tabernáculo, mas nós não temos domínio nenhum sobre ele. O coração está batendo aqui, ele vai parar a hora que ele quiser. Sim. Mas eles conheceram Jesus. Jesus estava com o corpo glorificado. Jesus conhecia todos os discípulos. Então essa amnésia não existe, porque se essa amnésia existisse, não havia memorial. Sim. Então como é que você glorifica, como diz a palavra, né? E o louvor nos céus será pelos séculos dos séculos ao Cordeiro. Quem é Cordeiro? Por que Cordeiro? Aí o senhor bem falou no começo, então o senhor falou assim, bom, não tem como falar de Apocalipse se não falar de Gênesis. Sim. Eu preciso voltar para saber o porquê do que você salva. Não, eu não descreio da amnésia. Eu não acredito numa amnésia. Eu não acredito que as relações serão condicionadas. As relações aqui, a gente tem que concordar nisso. Elas são condicionadas. Sim. São condicionadas porque é minha mãe, porque é meu pai, porque... Então, a história, a vida é como se fosse um filme. Imagina aí um filme, essa é a vida. Como se fosse um filme, aí o Paulo é o diretor e nós somos aqui eu sou protagonista porque eu sou mais bonito. Sim, sem figurante. Dúvida. E o nome tá no podcast. Isso aí, senão apanha aqui, tu é forte. Não. Aí quando acaba o filme, o que eles fazem? Gente, vamos comemorar, obrigado, Samir, tu foi o vilão no filme, né? Eu fui o mocinho. Aí Paulo... No filme cada um foi alguma coisa, mas na vida real, vamos voltar agora à vida real, vai ser no céu. Agora nós somos quem deveríamos ser, ou quem, o projeto original é o quê? Como você via. Samir, tá, aqui tá a pessoa que você foi. Você foi pai de quantos filhos? 2 filhos, professor de educação física, pastor, vai falando. Esse é o Samir que você escolheu ser. Agora eu vou te mostrar o Samir que eu criei você pra você. Sim. Aí vai dizer as lágrimas, né? Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque a gente vai chorar muito por não ter obedecido os sinais que ele deu, o direcionamento que ele deu, porque ele queria formar em você Cristo. Mas você preferiu morrer, como Paulo diz, salvo pelo fogo, mas continuar a morrer como Samir. Sim. Mas a glorificação, ela vai dar a semelhança de Cristo. Entende? Então a santificação não dá a semelhança de Cristo. A glorificação que dará. Se fosse depender do Marcelo, ninguém seria como ele. Então a glorificação me fará ser como ele, e assim como ele é, nós seremos e o veremos também.